Hoje vamos falar de Taylor Swift porque a The Eras Tour acabou. A The Eras Tour chegou ao fim e bora lá. Cara, nesse vídeo aqui eu não vou entrar muito na questão de você gostar ou não do trabalho da Taylor Swift ou você ir ou não com a cara da Taylor Swift, porque eu sei que muita gente não vai. Mas eu vou estar falando a minha opinião, cara, sobre ela e sobre como a The Eras Tour foi um negócio surreal, tá? Primeiramente, eu vou apresentar números aqui pra você, que não é só uma questão de opinião ou algo na minha cabeça, tá? Cara, é a maior turnê da história, a turnê mais lucrativa, a maior bilheteria em questão de turnês da história, cara, superando Elton John, Michael Jackson, Harry Styles, todo mundo. Estima-se que a turnê faturou mais de 2 bilhões de dólares. Além de ter passado, cara, por mais de 51 cidades em 23 países em todos os continentes, foram mais de 140 shows ao redor do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, né? E, cara, primeiro vamos começar falando sobre isso, né? Como a The Eras Tour é algo surreal, cara. Eu nunca tinha visto nenhuma turnê tão doida como essa, cara. Uma turnê que realmente passou pelo mundo inteiro, movimentou tanto, cara. A Taylor Swift em si, né? Ela se tornou um fenômeno. Eu diria que em 2023 pra frente. Ah, Taylor Swift já era famosa. Taylor Swift, eu sei que ela já era famosa, meu amigo. Assim como a gente tem milhares de outros famosos no mundo. Mas ela não era um fenômeno. Ela se tornou um fenômeno. Algo assim que, cara, você tem uma noção? A Esse fenômeno, né, da Taylor e da The Eras Tour foi comparado com o fenômeno dos Beatles, né, a Beatlemania invadindo os Estados Unidos em 1964. Né, eles usaram a analogia de que era o que o americano precisava, porque foi poucos meses após a morte do John Kennedy, e que era o que o povo precisava após o fim ali da pandemia, né, que a turnê começou em março de 2023. Não sei, né? Cada um aí vai fazer análise, mas na questão do fenômeno, cara, eu acho que sim, a Taylor Swift pode ser comparada ao fenômeno da Beatlemania. Não tô falando que se for, esse fenômeno aí foi maior, não foi, mas, cara, pode ter sido comparado. Porque, cara, ela se tornou um fenômeno, mano. Ela não é tipo um artista qualquer. Tudo bem, tipo, você falar assim, tipo, o Bruno Mars também chacoalhou o Brasil esse ano também, mas, cara, não se compara, meu. Ela se tornou um fenômeno, não é tipo como se fosse um artista qualquer aí que tá famoso. Por exemplo, sei lá, deixa eu pensar aqui, The Weeknd. The Weeknd ficou bastante famoso, mas, cara, Taylor ultrapassou, sabe? Ela tava em tudo que é lugar, só se falava disso. E, cara, um fenômeno. E a da Eras Tour também, cara, é um fenômeno. A maior turnê da história em termos lucrativos. Com essa turnê a Taylor se tornou bilionária, tá? Bilionária. E, cara, foi uma turnê surreal, né? A gente, cara, você gostando ou não dela, eram shows de 3 horas e meia, tá? E divididos em 10 atos, cada um representando aí uma era diferente da carreira dela. Isso eu acho muito legal, cara. Você pode não gostar da Taylor Swift, pode não gostar da música dela, respeito, ninguém é obrigado a gostar. Eu ainda nem falei se eu gosto ou não nesse vídeo, mas, cara, é sensacional. O show dela é sensacional. É um espetáculo, tá? Não é só sobre música. É um espetáculo, cara. É um espetáculo. Tanto que saiu um filme no cinema, a galerinha foi. Cara, vocês viram como vai se tornando algo absurdo? Vai se tornando algo absurdo. Foi lançado um pôster que esgotou em, sei lá, um pôster em livro, que esgotou, uma revista, não sei, que esgotou em 2 dias da turnê. Cara, vai virando algo absurdo. E o show dela é um espetáculo, cara. É um espetáculo, não é um showzinho. Não dá nem pra comparar, cara. Tipo, um show de um. A maioria dos shows, né, hoje em dia, de banda, enfim, de qualquer um, o padrão é 1h20, né? Nem se compara, cara. É um show, assim, espetáculo, realmente. Ela muda o figurino, tem ali encenações. Cara, eu não assisti, tá? O show completo, DVD, nada. Mas eu vejo algumas partes e é um espetáculo, querendo ou não, você gostando ou não. Isso a gente tem que respeitar. Que a Taylor Swift manda muito bem, ela se dedica realmente em todos os shows, tá? Outra coisa que eu queria falar é que, cara, uma outra coisa que eu acho muito foda da Taylor Swift é a fanbase, cara. Ela, cara, de 2023 pra cá, a fanbase, eu não sei
se aumentou, né? Eu sei que já era grande, mas aumentou, cara, porque antes a gente não via muito, ou agora que eles começaram a aparecer. Mas enfim, não é essa a questão. Que é, cara, é uma fanbase muito foda, velho. Tipo, eles vão ver nos easter eggs, assim, sabe? Eu não consigo lembrar, assim, de nenhuma fanbase tão forte, assim, hoje em dia. Com certeza eu acho que é a maior fanbase, assim, do mundo, sabe? Questão da música. E eu acho muito legal, cara, sempre quando o artista envolve o público, sabe? Deixa easter eggs. Mano, eu vejo assim, né, eu sigo algumas páginas, aí eu vejo alguns fãs, né, da Taylor conversando. Você vê que é um universo, cara, tipo um universo, tipo que a gente tem de anime, de Harry Potter, sabe? É que, cara, o universo, tá ligado? Como que eu posso dizer? Eles encontram ali easter eggs, eles fazem teorias, eles fazem, sabe? Muito foda, eu acho muito foda. Eu posso estar falando merda aqui, mas é algo que tá mais próximo da minha realidade. A fanbase, assim, que eu acho parecida, mas hoje em dia a da Taylor Swift é maior, né? Porque essa fanbase aí, a banda acabou ao que é 50 anos atrás, e a dos Beatles, tá? Também é uma fanbase muito foda, mas que não é tão grande hoje em dia, principalmente entre os jovens, como o da Taylor Swift. Mas, enfim, cara, Taylor Swift é foda, não só pela música, mas e pelo que ela fez. Outra coisa, né? O como essa turnê movimentou a economia, cara. Sério. Por exemplo, aqui em São Paulo, estima-se, né, que em 3 dias que ela se apresentou aqui, movimentou mais de 240 milhões de reais. Só na capital, né? Em São Paulo ali, capital. Então, cara, é loucura, mano. Loucura. Temos que aplaudir realmente a turnê aí. Foi mais de um ano de turnê. Tem que ter gás também, né? Vamos falar, sei, tem muito dinheiro envolvido, ela já com essa turnê ela se tornou bilionária, mas tem que ter gás, cara. Tem que ter gás porque show de 3 horas e meia quase todo dia não é pra qualquer um, tá? Não é pra qualquer um. Eu já vi artista aí novo mimadinho, abandonando o show, cancelando show de última hora, fazendo show tudo nas coxas, tudo cagado. Então, a gente também tem que aplaudir isso daí. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, né? Vou pedir aí que você deixe a sua opinião sobre a Taylor e sobre a The Eras Tour. O que você achou? O que vai vir agora, né? Se você manja um pouco mais de Taylor Swift aí, acredito eu que ela vai dar uma descansada agora dos shows, pelo menos, né? Esse ano ela lançou aí o The Torture Poets Department, o álbum novo aí que tá concorrendo ao Grammy. Eu acho que não vai ganhar, mas enfim, esse assunto para outro vídeo. Deixa aí sua opinião. Se você gostou, deixa o like. Se você gosta de música, cara, o que você tá esperando? Se inscreve, porque aqui a gente fala sobre tudo, tá? Não é só sobre Taylor Swift. A gente fala sobre tudo da música. Um lugar aqui para amantes da música, beleza? Então é isso. Eu sou o Vinícius. Até a próxima. Fui.